Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mal ao Longe. Estamos no rescaldo da semana que contou com o primeiro grande momento musical do ano. Não foi grande em termos de dimensão, porque consistiu num concerto bastante pequeno. E quem ouviu o episódio sobre as minhas obsessões variadas, aquele em que eu fiz o Weekly Report, sabe do que é que eu estou a falar. Esta semana tivemos o concerto de Capitão Fausto. Nós fomos à primeira data que foi lançada para Lisboa, portanto, o primeiro verdadeiro concerto em Lisboa, sendo que não foi a primeira data na qual eles atuaram, mas eu fico muito feliz por este ter sido um facto reconhecido e aplaudido durante o concerto pela banda. O facto de as pessoas que ali estavam terem sido os verdadeiros fãs que compraram um bilhete para ir ver Capitão Fausto antes mesmo de saber em que é que o concerto iria consistir, porque normalmente as bandas fazem concertos de apresentação de álbuns, este era um deles. O álbum ainda não tinha saído, ninguém sabia o que é que ia sair daquele álbum, mas nós compramos, mesmo correndo o risco de o novo álbum ser uma valente porcaria. A verdade é que eu estava confiante que não iria ser e que iria ser um bom concerto na mesma, porque há sempre aquela percentagem de músicas antigas na setlist que faz com que qualquer concerto valha a pena. E na verdade eu já estou habituada, porque a maior parte das bandas que eu vou ver ao vivo, por alguma razão, eu só começo a gostar delas e só as apanho ao vivo quando o seu momento alto já ocorreu num passado distante e quando elas estão a fazer a apresentação de um álbum que eu não gostei assim tanto. Portanto, eu já estou habituada a ter que lidar com este nível de infelicidade em concerto. No entanto, atrevo-me a dizer que este foi o primeiro concerto no qual tudo o que eu queria era que a banda tocasse não as músicas do álbum antigo, mas que só tocasse mesmo o álbum novo, porque é, sem dúvida alguma, o meu álbum preferido. Eu sei que partilho desta opinião com o Tomás Wallenstein, vocalista dos Capitão Fausto, que esteve no Watch TM, não no domingo passado, mas no anterior. Portanto, se ainda não viram, vão ver. Episódio preferido de Watch TM. Vá-se lá saber porquê. Sem dúvida que é o meu álbum preferido, tem as melhores músicas, tem as melhores letras, tem as músicas que não me saem da cabeça, mesmo aquelas que eu não gostava tanto, que ficaram tão enraizadas no meu cérebro que eu não faço mais nada do que cantá-las durante o meu tempo livre. Quando eu estou a tentar aproveitar o silêncio e não ouvir nada, nem podcasts, nem músicas, lá está o meu cérebrozinho a tocar a nuvem negra on repeat dentro dele próprio. E apesar de ter sido um concerto pequeno, foi um concerto absolutamente maravilhoso. Foi numa sala muito estranha. Foi na Culturgest. A Culturgest basicamente tem um auditório que eu não sei quantas pessoas leva, mas são poucas, até porque toda a gente tem de estar sentada. E foi também o meu primeiro concerto sentada, que foi uma grande novidade. Não foi 100% sentada porque a certa altura a música de Capitão Fausto obrigou a que toda a gente se levantasse, porque já não havia forma de estar a dançar na cadeira como eu estive o tempo todo. Mas o facto de ter sido sentado não canibalizou aquilo que é a energia normal de ir a um concerto. E ainda para mais de Capitão Fausto, que são conhecidos por trazer uma energia tão boa. E o último concerto que eu tinha ido de Capitão Fausto tinha sido no Campo Pequeno. Ficou bastante aquém em termos de energia daquilo que eles conseguiram emanar no concerto da Culturgest. Porquê? Porque a audiência era mais pequena, mais intimista e todas as pessoas que ali estavam exatamente para o mesmo. Acho que não havia ali ninguém arrastado para aquele concerto sem vontade. Portanto, nesse aspecto foi absolutamente maravilhoso. E o último que tinha ido, lá está, no Campo Pequeno, marcou um momento muito importante de todas as nossas vidas, porque foi o último momento de união humanitária que eu tive antes da pandemia. Dias mesmo antes do país fechar, foi quando aconteceu aquele concerto onde ainda estávamos todos confiantes de que o Covid não ia chegar cá. E talvez até tenha sido essa experiência que alimentou a minha falta de energia comunitária durante todo o tempo que nós tivemos, não por vontade própria, trancados em casa. E quem me conhece
provavelmente até acha estranho eu estar a referir-me a esta necessidade de energia coletiva e de seres humanos, porque eu tendo a ser a pessoa que repele um bocadinho o conceito de estar na presença de uma quantidade absurda de seres humanos. Eu até fujo um bocado a essas concentrações. Normalmente não é daí que eu retiro energia. Normalmente eu não sou o tipo de pessoa que precisa de ir sair à noite para o meio de uma multidão para se sentir de volta à vida. Muitas vezes eu preciso é de estar quietinha no meu sofá com as minhas coisas e os meus hobbies para regressar à minha vida, regressar ao meu eu de mais elevada energia. Recarregar mesmo baterias para mim é um bocado mais na minha solitude do que é propriamente em comunidade, à exceção de quando vou a concertos. E depois deste pequeno momento de Capitão Fausto esta semana que me relembrou deste impacto que os concertos têm em mim, eu queria falar um bocadinho sobre isso, até porque quero perceber se vocês desse lado também sentem o mesmo que eu, mesmo que não sejam concertos, se o sentem de outra forma. Descobrir a minha paixão por concertos foi um bocadinho uma sorte, de certa forma. O primeiro concerto ao qual eu verdadeiramente fui foi um concerto de Guns N' Roses com os meus pais. Não porque os meus pais eram o tipo de pais que vão a concertos e que tinham todo o interesse em que os seus filhos experienciassem a vivência dos concertos. Os meus pais não são de todo esses pais. No entanto, eles levaram-me a este concerto porque sabiam o quanto eu queria participar desta atividade. Os Guns N' Roses vieram a Portugal, na altura ao Pavilhão Atlântico, e numa altura em que eu tinha um estilo assim um bocadinho alternativo. Talvez eu andasse vestida de preto a maior parte das vezes, com os olhos pintados e com os cabelos esticados e cores estranhas. E é claro que eu quis ir àquele concerto por causa da música, sim, adoro Guns N' Roses, adorava na altura e era uma das bandas que eu mais gostava, mas também porque sabia que ali ia encontrar aquela que era a minha comunidade. E é estranho eu ter pensado isto na altura porque eu própria escolhi isolar-me das comunidades existentes à minha volta e adotar um estilo que não se adequava ao resto dos meus amigos, ao resto dos grupos que me rodeavam. E eu parecia estar bastante confortável com essa ideia de que eu teria um estilo alternativo e teria também uma comunidade menos presente e estaria provavelmente muito mais isolada ao decidir ir por um caminho emo. Mas a verdade é que o meu desejo de comunidade não tinha desaparecido de todo, eu simplesmente queria pertencer a uma comunidade mais restrita e não à comunidade aparentemente mainstream e com a qual toda a gente se identificava. Não decidi ter aquele estilo e afastar-me por querer estar isolada e deprimida no meu quarto, mas por querer identificar-me, digo eu, com um grupo mais restrito de pessoas, mais diferente, menos comum. E essa foi uma das coisas que aconteceu nesse concerto. Efetivamente, eu encontrei aquelas que eram as minhas pessoas lá e estava rodeada dessas pessoas, e portanto, logo aí, a energia desse concerto foi fantástica porque eu tinha voltado a sentir-me no meio de qualquer coisa à qual eu pertencia. Mas mais do que isso, e porque era um concerto, permitiu-me também descobrir toda a mística de ir a concertos e de ver a nossa banda preferida ou uma das nossas bandas preferidas ao vivo e de assistir a todo este espetáculo musical ao vivo naquele momento, no imediato. Obviamente que saí daquele concerto completamente em êxtase e que senti que aquela experiência tinha mudado a minha vida porque foi tanta coisa nova a acontecer ao mesmo tempo, e os meus pais que foram comigo não perceberam de todo aquilo que me tinha passado pela cabeça, porque para eles ir a concertos e ir àquele concerto em específico, e para eles ir a qualquer concerto que pudesse vir depois daquele, não era mais do que um desperdício de dinheiro para ir ouvir com má qualidade aquilo que podiam estar a ouvir em casa, de borla, no conforto da sua casa e com qualidade de estúdio, gravada num CD, como assim deve ser. Para eles essa ideia era completamente estapafúrdia, porque não havia nada de bom a tirar dali, e isso não lhes permitiu, obviamente, compreender tudo aquilo que eu tinha sentido. Mas para mim, a falta de qualidade de som, que até sabemos que é característica do Pavilhão Atlântico, não me impediu de todo de não querer ir a mais concertos. Antes, pelo contrário, porque toda a vivência ali era maior do que qualquer CD que eu pudesse ouvir com a maior qualidade do mundo. Apesar dos meus pais não perceberem, eles nunca me impediram de o continuar a fazer, apesar de ficarem um bocadinho chocados com o facto de eu preferir
receber um bilhete para um concerto no meu aniversário ao invés de receber uns ténis novos. Mas desde que eu estivesse feliz e em especial em segurança, os meus pais tinham todo o gosto em permitir-me viver essa experiência que tão feliz me deixava. E apesar de Guns N' Roses e aquele concerto já ter acontecido ali no final da minha era emo, o meu gosto por música não mudou e o meu gosto musical também mudou pouco, quanto muitas outras coisas foram acrescentadas, mas eu não deixei de gostar daquilo que eu tinha gostado anteriormente e, portanto, por muito que eu me tivesse afastado daquela aesthetic mais emo, eu não perdia uma oportunidade para ir a um concerto de uma banda de metal ou de rock ou do que lhe queiram chamar, porque não estamos aqui para discutir qual é o estilo musical de Avenged Sevenfold e se é bom ou mau. Portanto, cada vez que um artista que estivesse minimamente nas minhas playlists do meu MP4 punha os pés em Portugal, é claro que eu queria ir a correr para o concerto, é claro que eu planeava prendas de aniversário e de Natal de acordo com os artistas que aí vinham para poder ir aos concertos todos que eu mais queria. E desde aí foram imensos. Um dos grandes concertos da minha vida foi o concerto de Avenged Sevenfold no Campo Pequeno, que continua a ser das minhas bandas preferidas e acho que vai continuar a ser para toda a vida pelo grande impacto que teve e em especial pelo grande impacto que teve aquele concerto ao qual eu fui. Muitos outros se seguiram, tive um concerto absolutamente fantástico de Stone Sour, a banda do vocalista do Slipknot, no Coliseu, que por si só é provavelmente a melhor sala de espetáculos de Lisboa, que tem das melhores acústicas para um concerto e que foi absolutamente divinal e que mais uma vez reacendeu o meu amor por concertos anos depois de eu ter passado pela minha fase emo e da Through the Glass ser uma música que me destruía o coração, mas que ainda assim naquele concerto me deixou a chorar baba e ranho. Muitos festivais, muitos concertos com amigos, mas muitos concertos sozinha também, porque infelizmente a maior parte das pessoas com quem eu fiz amizade ao longo dos anos, e especialmente já eu tendo um estilo normal e que provavelmente não seria de esperar que eu tivesse um gosto musical mais alternativo, não gostavam propriamente da mesma música do que eu. E apesar de ter ido à maior parte dos concertos completamente sozinha, não houve um único concerto ao qual eu tenha ido que me tenha sentido sozinha, porque acho que é impossível nós sentirmos sozinhos no meio daquela energia toda que se tem no concerto. Na verdade, solidão está muito longe de ser o sentimento que eu alguma vez experienciei e acho que os que eu mais experienciei foram provavelmente euforia completamente desmedida assim que a banda entra em palco e começa a tocar os primeiros acordes daquela que é a música, a melhor música de abertura que eles podiam usar. Emoções todas ao máximo, desde alegria, desde euforia, desde a tristeza até quando vêm aquelas grandes baladonas que então ali, se já em casa a ouvir no Spotify nos atiram para o chão, naquele momento destroem-nos por completo, como aconteceu em Stone Sour, como aconteceu em Avenged Sevenfold, como aconteceu em Diabo na Cruz. Uma banda que eu, por acaso, comecei a gostar desde que os ouvi em concerto. Eis outra magia que os concertos trazem, que é fazer-nos chegar a artistas e bandas que no Spotify não nos despertariam qualquer tipo de interesse, mas que ao vivo, que num concerto e com toda a energia que trazem, adicionam toda uma outra dimensão àquilo que é a música deles, como aconteceu com Morat, como aconteceu com Bring Me The Horizon, como aconteceu, diria eu, provavelmente, em todos os concertos de bandas ou artistas que eu gosto, aos quais eu fui. Mas mais do que todas essas emoções pessoais e essas emoções que estão conectadas às vivências que eu tive ao som daquela banda, porque no fundo as músicas na minha vida para mim acabam por ser uma espécie de uma banda sonora. Há músicas que ficam completamente ligadas a uma fase da minha vida e que vão estar para todo o sempre e que são a banda sonora de certos anos da minha vida, e ouvi-las ao vivo reacendem todas essas fases e trazem de volta todas as memórias que já foram vividas ao som daquela música com aquela banda sonora. Mas mais do que todas esses sentimentos individuais e que estão conectados com as minhas próprias vivências, existe ainda algo superior a isso, que é um sentimento de amor pelo próximo.
Porque a verdade é que é absolutamente fenomenal nós sentirmos-nos representados por uma banda que canta aquilo que nós estamos a sentir. Uma banda cujas letras e cuja música reflete exatamente aquilo que se passa em nós, dentro de nós, naquele momento. Sentir essa conexão com uma banda é absolutamente fantástico. Mas essa conexão é ainda mais explosiva quando nós estamos num concerto e sabemos que a pessoa ao lado tem vivências para as quais aquela música e aquelas letras fazem tanto sentido como fazem para nós. E esse fio que existe entre nós e as outras pessoas que nos rodeiam cria um sentimento de amor e comunidade que eu não sei explicar, que eu não sinto em mais nenhuma situação. Eu sinto que estou ali no meio de estranhos que não são assim tão estranhos porque eles conhecem o mesmo que eu conheço, eles sentem o mesmo que eu sinto e de alguma forma eles experienciaram o mesmo que eu experienciei, porque só assim eles podiam identificar tal como eu me identifico com aquelas músicas. E essa sensação para mim é sem dúvida a melhor sensação que se pode ter indo a um concerto. É isso que torna para mim um concerto tão especial. O saber que no meio de 100, 1000 ou 10.000 pessoas, todas nós partilhamos algo em comum, que não é apenas aquela banda, mas é aquilo que aquela banda une. E aquilo que aquelas músicas unem e os sentimentos que nós todos sentimos individualmente, mas de certa forma também de forma coletiva. E se as músicas ficam para sempre conectadas a fases da minha vida e a momentos da minha vida, os concertos então são a consolidação das verdadeiras memórias, porque eu acho que não tenho memórias mais vívidas no meu cérebro do que as memórias dos grandes concertos aos quais eu fui, dos rios de lágrimas que eu chorei em certos concertos, das vezes em que estive às cavalitas dos meus amigos a cantar em plenos pulmões aquilo que eu estava a sentir, aquilo que eu já nem estava a sentir, mas que um dia senti, e aquelas memórias que me vão acompanhar para todo o sempre. E eu diria que a maior parte das pessoas eu não tenho a capacidade de explicar aquilo que eu sinto quando vou a concertos. E isso também é uma das razões pelas quais eu acabo por ir a concertos sozinha. Porque mais ninguém sente o mesmo. E hoje em dia, felizmente, eu não tenho ido a concertos sozinha porque tenho um amigo, o Frank, que vai sempre comigo e que torna a experiência ainda mais maravilhosa, porque se há uma coisa melhor do que estar em comunidade a sentir toda aquela emoção, é estar em comunidade com um dos nossos melhores amigos a sentir aquela emoção. Mas uma das pessoas a quem eu, por exemplo, não consigo explicar a minha euforia é o meu namorado. E foi muito difícil para mim eu tentar encontrar qualquer coisa que eu pudesse usar como um paralelismo para aquilo que eu sinto para lhe descrever as sensações que eu tenho nos concertos. E eventualmente eu descobri, porque o meu namorado não gosta particularmente de ir a concertos, porque ele não tem uma ligação com a música tão grande como a minha, e portanto, os concertos que eu eventualmente o obrigo a ir, ele muitas vezes não está a viver o mesmo que eu estou a viver e não consegue sentir essa mesma energia. No entanto, há uma coisa que eu tenho vindo a reparar pela qual ele sente exatamente a mesma energia, que é o futebol. E para mim, se alguém me tentasse explicar que ir ao futebol era sentir uma união e uma euforia, um exacerbar de emoções que eu não consigo controlar, exatamente a mesma coisa que acontece nos concertos, eu iria ficar completamente a achar que a pessoa era lunática, porque é impossível que isto aconteça no futebol. Eu nunca senti, já fui a jogos de futebol e nunca tal coisa me passou pela cabeça. Mas quando olho para ele num jogo de futebol, eu tenho a certeza que aquilo que está a acontecer dentro dele é o mesmo que acontece comigo nos concertos. E eu tentei procurar a relação entre estas coisas. Tentei procurar como é que de repente o meu namorado sente a mesma coisa a ir ver o Sporting, que neste caso é o clube de coração dele, que eu sinto a ir ver Bring Me the Horizon durante 1h30 a tocar à minha frente as músicas que fizeram parte de toda a minha adolescência e crescimento doloroso como emo que eu era. E cheguei a um fenómeno que foi cunhado por um sociologista chamado Émile Durkheim, uma coisa assim do género, não faço ideia se estou a estragar o nome do senhor, e que se chama efervescência coletiva.
E a efervescência coletiva é, e passo a citar, é a energia comum e a emoção partilhada quando um indivíduo se torna parte de um coletivo que partilha um propósito comum. Aparentemente, isto é um fenómeno que a humanidade sente, que é comum a todos nós, que nós como seres humanos partilhamos entre nós. Não necessariamente nas mesmas situações, porque uns sentem efervescência coletiva em concertos, outros sentem-na no futebol, outros ainda sentem na religião, mas é um fenómeno que explica exatamente todos estes sentimentos que estão presentes nestes momentos de comunidade nos quais os seres humanos se unem para celebrar a mesma coisa. E eu tenho muita tendência a dizer que não sou religiosa e que não entendo a religião. Aliás, foi esse um dos tópicos do último episódio sobre a Páscoa. Mas a verdade é que, ao que parece, eu decidi atribuir o espaço que no meu cérebro e no meu íntimo estaria dedicado à religião, a este amor por música e por concertos ao vivo. Da mesma forma que outras pessoas o fazem pelo futebol. E eu tenho a certeza que muita gente, como muita gente diz, o futebol para elas é a sua religião. O Sporting, o Benfica são o Porto, são a sua religião. Para mim, aparentemente, são concertos e acho que isto fez cair por terra toda a minha teoria de que eu nunca senti o chamamento. Eu senti, simplesmente para uma coisa um bocadinho ao lado, que não é uma verdadeira religião, mas da qual eu alimento esta minha falta de sentido comunitário. E é claro que isto sendo uma coisa comum a todos os seres humanos, não é mais do que uma estratégia evolutiva que nós desenvolvemos para garantir que nos mantemos todos juntos, porque todos juntos, claro, somos mais fortes como espécie quando trabalhamos todos juntos, quando nos mantemos em comunidade e quando dividimos tarefas, skills, responsabilidades entre um grupo maior de pessoas, é mais fácil de prosperar do que quando nos tornamos individualistas e nos temos apenas a nós próprios para garantir a nossa sobrevivência. E como tudo aquilo que foi uma estratégia evolutiva de sobrevivência, é claro que está condenado a fazer parte de uma cadeia de reações bioquímicas que se dão no nosso corpo. Todo o sentimento que se gera num concerto ou num estádio de futebol não é mais do que um cair do cortisol, que baixa os nossos níveis de stress, um aumentar das nossas endorfinas no corpo que nos fazem sentir excepcionalmente felizes e o que nos torna tão agarrados uns aos outros e com o sentimento de que a pessoa que está ao nosso lado passou a ser o nosso melhor amigo em 5 segundos é uma explosão de oxitocina, sim, a hormona do amor, que de repente invade o nosso corpo e faz com que achemos que todo o mundo está cheio de irmãos e irmãs para nos apoiar. É engraçado como, mais uma vez, tudo aquilo que nós podemos considerar uma experiência transcendente da existência humana não é mais do que uma estratégia evolutiva e não é mais do que um coquetel de neurotransmissores a passear por este corpo, mas não deixa de ser uma das experiências mais especiais que um ser humano pode viver. Seja isso na forma de um concerto, seja isso na forma de um derby ou seja isso na forma da missa de domingo. São todos equivalentes e dão-nos todos o mesmo. A minha recomendação desta semana é que encontrem a vossa efervescência coletiva e que a abracem com a maior força que puderem, porque não há coisa mais bonita a acontecer na vida do que essa e não há nada que aumente mais a crença na humanidade do que estes momentos de união coletiva que se dão ao som da música ou do futebol ou da oração. Se ainda não foram a um concerto este ano, vão, vai-vos fazer bem. Dançar ao som da vossa música preferida. Vale sempre a pena investir aqueles euros num bilhete de concerto para ver uma banda que nós gostamos. Este foi o meu primeiro, Capitão Fausto, o primeiro de 2024. Já esta terça-feira vamos ter mais um, portanto, este ano, espero eu, vai ser cheio de concertos. Eu estou muito entusiasmada e, mais uma vez, estou aqui numa fase de honeymoon, com toda a fé que a humanidade pode sobreviver ao mal todo que há no mundo, porque nós todos juntos somos mais fortes e isto é tão bonito.
que eu preciso pelo menos de ir a um concerto uma vez por mês para não me esquecer que o mundo está condenado. É claro que eu quero saber se vocês também são as pessoas que amam ir a concertos e que sentem toda esta emoção e esta vibração de estar na presença de milhares de pessoas cuja banda sonora da vida delas é a mesma que a vossa. E se não sentem isto com concertos, com o que é que vocês sentem? E se não sentem, eu acho que está na altura de procurarem. Espero que tenham uma ótima semana. Beijinho grande. Até ao próximo episódio, na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.